E aí? Hoje a gente vai mergulhar fundo no último número do PIB do Brasil para entender o que ele realmente significa, sabe? Para a economia e, claro, para o nosso dia a dia. Para começar, vamos direto ao número que estampou todas as manchetes. O número oficial foi esse aqui. A economia brasileira cresceu 2,3% em 2025. Essa foi a manchete, né, em todo lugar. Só que um único número, sozinho, quase nunca conta a história toda. E aí vem a grande pergunta: se a economia cresceu, por que para muita gente a sensação no bolso talvez não tenha sido de melhora? Pois é, a resposta, como a gente vai ver, tem várias camadas. Vamos começar pelo ritmo desse crescimento. Porque esse número 2,3% esconde um detalhe super importante sobre a velocidade da nossa economia. Olha só que interessante quando a gente compara. Sim, crescer 2,3% é um crescimento. Mas olha de onde a gente vinha, 3,4% em 2024. Ou seja, na prática, a economia deu uma bela freada. Tirou o pé do acelerador mesmo. E o que essa freada significa na prática, no dia a dia? Bom, uma economia andando mais devagar costuma criar menos vagas de emprego com carteira assinada, sabe? E também dificulta a vida dos pequenos negócios, que, no fim das contas, empregam boa parte do país. Agora, vamos para um segundo ponto que é crucial. O PIB, do jeito que ele é medido, não consegue enxergar a atividade econômica de todo mundo. Tem uma parte gigantesca da nossa economia que fica meio nas sombras dos números oficiais. E esse gráfico aqui dá a dimensão do que eu estou falando. Quase 40% da força de trabalho no Brasil é informal. Gente, isso é muita gente. São milhões de pessoas cuja atividade econômica entra no cálculo do PIB só como uma estimativa, não é uma medida direta. E aí que está o pulo do gato. O crescimento de 2025 foi muito puxado por setores específicos, como o agronegócio, que aliás bateu recorde na exportação de soja. O problema? São setores supermodernos, cheios de tecnologia, mas que não criam tantos empregos assim, principalmente para quem não tem uma qualificação muito alta. O dinheiro acaba não se espalhando para todo mundo. Agora um ponto um pouquinho mais técnico, mas olha, é fundamental. Em um ano como 2025, que teve eventos climáticos muito fortes, o jeito como o PIB é calculado pode acabar passando uma impressão um pouco distorcida da realidade. Vamos pensar juntos. O PIB soma tudo. Ele soma tanto o dinheiro gasto para construir uma ponte nova, quanto o dinheiro gasto para reconstruir uma ponte que, sei lá, uma enchente destruiu. No primeiro caso, o país fica com mais capacidade. No segundo, ele só volta a ter o que já tinha. O gasto entra na conta igual, mas o efeito real na economia é bem diferente. E essa é uma limitação que todo mundo que estuda a economia conhece. Gastar uma fortuna para reconstruir o que foi perdido movimenta a economia, sim, aparece lá no número do PIB. Mas, no fim do dia, o país não ficou mais rico. Ele só voltou a ser o que era antes. Certo? Agora vamos deixar um pouco de lado o número grande do PIB e olhar para outros indicadores. Aqueles que a gente sente direto no orçamento de casa, na hora de pagar as contas, sabe? A taxa Selic em 15%. O que isso quer dizer na prática? Juro nas alturas. Fica muito caro financiar uma casa, um carro ou pegar um empréstimo para um pequeno negócio. Isso acaba travando um monte de decisões de consumo e de investimento. O dólar na casa dos 5,25. $1 mais caro significa que tudo que vem de fora ou que usa algum componente importado fica mais caro. E aí a gente sente no preço do pãozinho que usa trigo importado e na gasolina do carro. E aqui está um reflexo direto desses outros fatores. A indústria encolheu. Com um crédito tão caro, fica bem mais difícil para as fábricas investirem, produzirem e, claro, contratarem mais gente. Beleza? Então, como é que a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça? A ideia aqui não é jogar o PIB fora, de jeito nenhum. É construir uma visão mais completa, quase como um painel de controle pessoal da economia. A grande mensagem que fica é essa: o número do PIB, o tal 2,3%, não está errado. Ele só é incompleto. É como olhar uma foto tirada de um único ângulo. Para a gente entender o filme completo, precisa de mais informação. Então, da próxima vez que sair um número do PIB, vale a pena olhar esse painel completo. Tá, qual foi o crescimento? Mas e o ritmo? Como está a informalidade? E os juros? E o dólar? E, talvez o mais importante de todos, como é que está o poder de compra real? E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. De todos esses números que a gente viu, o crescimento de 2,3%, a Selic de 15%, os 39% de informalidade. Qual deles parece que descreve melhor a realidade econômica que a gente vive no dia a dia? Pensar nisso ajuda a entender a economia de um jeito muito mais pessoal e muito mais verdadeiro.